Meu marido gritou. Eu queria ter casado com a sua irmã. Pelo menos ela é uma mulher de verdade. Eu sussurrei. Você ainda pode. Então mandei para o marido dela uma captura de tela da discussão. O que ele respondeu fez meu marido se trancar no banheiro. Olá a todos. Obrigada por estarem aqui comigo hoje. Antes de começar minha história, eu adoraria saber de qual cidade vocês estão nos assistindo. Por favor, fiquem à vontade para compartilhar nos comentários. Agora, deixem-me levá-los para dentro desta história. Meu nome é Júlia. Vitor e eu estávamos casados há 4 anos. 4 anos pisando em ovos, tentando ser a rocha calma e estável em um relacionamento com um homem que era, para todos os efeitos, ainda um menino. Ele era charmoso. Claro, é assim que eles te pegam, não é? Ele tinha aquela risada alta e explosiva e um jeito de fazer você sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Mas esse charme se desgastava quando as contas chegavam ou quando a vida real decidia aparecer sem ser convidada. Nosso maior problema, aquele que se escondia sob a superfície de cada conversa, era dinheiro. Eu era uma planejadora. Eu tinha um emprego decente como administradora de escritório. Eu gerenciava nosso orçamento até o último centavo. E eu estava sempre pensando no futuro. Aposentadoria, emergências, as coisas chatas que realmente mantêm um teto sobre sua cabeça. Vitor. Vitor era um sonhador. Ele trabalhava com vendas e seu salário era baseado em comissões, o que significava que nossa renda era uma montanha-russa. Em um mês, estávamos nadando em dinheiro. No próximo, estávamos contando moedas. Mas, na cabeça dele, estávamos sempre prestes a receber um pagamento massivo que resolveria tudo. A discussão final começou, como a maioria das nossas, com um problema financeiro completamente evitável. O teto da nossa varanda estava com infiltração há meses. Começou como um pequeno gotejamento. Uma mancha escura no teto, sob a qual eu colocava um balde em dias de chuva, mas agora era um fluxo constante. O teto estava cedendo e o cheiro de mofo começava a permear a casa. Eu tinha conseguido 3 orçamentos de telhadistas. O mais barato ainda ia nos custar um pouco mais de 4.000. Era muito dinheiro, mas era necessário. Eu toquei no assunto naquela terça-feira à noite, enquanto fazia o jantar. Eu estava mexendo uma panela de ensopado de carne, o cheiro reconfortante enchendo a cozinha. Amor, comecei, mantendo minha voz leve. Recebi o último orçamento para o telhado. É um pouco alto, mas acho que se movermos algum dinheiro da poupança, podemos dar conta sem tocar na reserva de emergência. Vitor estava rolando o feed no celular, mal olhando para cima. Eu estava pensando que poderíamos fazer isso na próxima semana. Eu insisti. Antes da próxima grande chuva. Ele finalmente olhou para cima, uma carranca vincando sua testa. Semana que vem, Júlia. Você não pode estar falando sério. Nós deveríamos estar reservando nossa viagem para Cancún. Eu parei de mexer. Minha mão congelou no ar. Que viagem para Cancún? Nós conversamos sobre talvez ir a algum lugar no próximo ano se você batesse suas metas de vendas. Exatamente. E minhas metas estão ótimas, disse ele, estufando o peito. A Larissa e o Arthur acabaram de voltar de Fernando de Noronha. Você viu as fotos deles? Nós merecemos férias de verdade, não outro fim de semana no sítio. Não podemos deixar eles se divertirem sozinhos. Larissa é minha irmã mais nova e Arthur é o marido dela. Eles eram confortáveis. Arthur tinha um ótimo emprego no mercado financeiro e eles viviam uma vida da qual Vitor tinha uma inveja profunda e obsessiva. Cada compra que faziam, cada viagem que faziam, tornava-se um novo marco para nossos próprios fracassos percebidos aos olhos dele. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Vitor, não podemos ir para Cancún. O telhado está literalmente prestes a desabar. Temos que ser adultos sobre isso. Esta é a nossa casa. O rosto dele escureceu. Adulta? É disso que se trata? Ser uma adulta chata? Eu trabalho duro, Júlia. Eu estou lá fora todo dia ralando, tentando construir uma vida para nós, e tudo o que você faz é falar sobre telhados com goteiras e orçamentos. Por que você não pode simplesmente ser divertida? A acusação me atingiu, afiada e injusta. Eu era quem gerenciava tudo para que ele pudesse ter a liberdade de ser o divertido. Eu era quem garantia que as luzes continuassem acesas enquanto ele estava correndo atrás de sua próxima grande comissão.
Não é sobre ser chata, é sobre ser responsável, eu disse, minha voz subindo apesar dos meus melhores esforços. Algo que você não saberia nada a respeito. Foi isso. O pavio estava aceso. Ah, lá vamos nós! Ele gritou, batendo o celular no balcão. Santa Júlia, a rainha da responsabilidade. Quer saber? Estou farto disso. Estou farto desta casa. Estou farto de controlar cada centavo. E estou farto de você me fazer sentir um fracasso só porque eu não sou algum robô obcecado por planilhas. Ele estava andando de um lado para o outro agora, sua voz ficando mais alta a cada palavra. Olhe para o Arthur. Ele cuida da Larissa, ele provê para ela. Ele nunca a faria escolher entre um telhado com goteira e férias. Ele simplesmente compraria uma casa nova inteira. Meu coração estava batendo forte no meu peito. Isso não era mais sobre um telhado. Era sobre tudo. E então ele disse, as palavras que ecoariam na minha cabeça por meses. Ele parou de andar, virou-se para mim, o rosto vermelho de raiva, e gritou. Quer saber? Eu queria ter casado com a sua irmã. Eu queria ter casado com a Larissa. Pelo menos ela é uma mulher de verdade. Silêncio. O borbulhar do ensopado no fogão era o único som na sala. O mundo simplesmente parou. Parecia que ele tinha me dado um tapa físico. Todo o ar saiu dos meus pulmões. Uma mulher de verdade. O que isso fazia de mim? Eu olhei para este homem que eu amei, apoiei e defendi, e não senti nada. O amor, a frustração, a raiva, tudo se foi, substituído por um vazio frio. Por um longo momento, eu apenas fiquei lá, a colher de pau ainda na minha mão. Eu podia sentir o calor do fogão no meu rosto. Ele estava respirando pesadamente, me observando, provavelmente esperando que eu caísse em lágrimas, que eu gritasse de volta para ele, que começasse a jogar coisas, era o que eu geralmente fazia. Nós teríamos uma briga enorme e dramática, e então, horas depois, ele pediria desculpas e eu o perdoaria, e o ciclo começaria tudo de novo. Mas não desta vez. Algo dentro de mim havia quebrado. Não foi uma quebra alta e violenta, mas uma quebra silenciosa e limpa. Como um pedaço de vidro se partindo perfeitamente em dois. Eu lentamente coloquei a colher no descanso de colher, desliguei o fogo e limpei minhas mãos em um pano de prato. Meus movimentos eram lentos, deliberados. Eu podia sentir os olhos dele em mim, confusos com minha falta de reação. Eu me virei para encará-lo. Ele parecia quase esvaziado agora, a raiva se dissipando, deixando para trás um tipo de incerteza petulante. Ele estava esperando pela minha deixa, para eu dizer a ele o que aconteceria a seguir. Eu olhei diretamente nos olhos dele, e com uma voz que era mal um sussurro, uma voz que eu nem reconheci como minha, eu disse, você ainda pode. Sua testa franziu. O quê? Você ainda pode, repeti, um pouco mais alto desta vez. Você pode casar com a Larissa. Eu não vou te impedir. Ele deu uma risada curta e incrédula. Do que você está falando, Júlia? Não seja tão dramática. Mas eu não estava sendo dramática. Pela primeira vez em anos, eu estava sendo perfeitamente, assustadoramente clara. Antes que ele pudesse dizer outra palavra, eu passei por ele, peguei meu celular da minha bolsa no balcão e fiz algo mesquinho. Algo tão incrivelmente mesquinho. Mas naquele momento pareceu a coisa mais justa que eu já tinha feito. Nossa assistente virtual estava sempre ouvindo. Ela gravava trechos de áudio quando ouvia um comando e, às vezes, gravava mais. Eu abri o aplicativo, meus dedos se movendo com uma velocidade e precisão que me surpreenderam. E lá estava, um pequeno arquivo de áudio registrado apenas 1 minuto atrás, acionado pelo volume do grito dele. Eu apertei o play. Eu queria ter casado com a Larissa. Pelo menos ela é uma mulher de verdade. A voz dele, metálica e distorcida pelo alto-falante do celular, preencheu a cozinha silenciosa. A cor sumiu do rosto dele. O que você está fazendo? Ele gaguejou. Eu não respondi. Tirei uma captura de tela do arquivo de áudio, um registro claro de suas palavras. Então, abri minhas mensagens de texto e encontrei o nome do Arthur. Meu polegar pairou sobre a tela por um segundo. Este era o ponto sem retorno. Eu sabia disso. Uma parte de mim, a velha Júlia, gritava para eu parar, para apagar, para apenas ir para o quarto e chorar. Mas a nova Júlia, aquela que nasceu no silêncio após as palavras dele, apertou enviar.
Eu anexei a captura de tela e digitei uma mensagem simples. Seu cunhado disse que queria ter casado com a sua esposa. Interessado? Eu enviei. A pequena notificação azul de entregue apareceu sob a mensagem. Estava feito. Eu senti uma estranha sensação de calma tomar conta de mim. Eu tinha acabado de detonar uma bomba no meio da minha própria vida e tudo o que eu sentia era quietude. Vitor ainda estava me encarando, a boca ligeiramente aberta. Você não fez isso. Eu fiz, eu disse, minha voz calma como um lago congelado. Ele ainda estava tentando processar, ainda tentando alcançar a realidade do que eu tinha acabado de fazer. Ele estava reclamando de novo, mas desta vez era diferente. Era pânico. Ele vai achar que eu sou algum tipo de tarado. Ele vai contar para a Larissa. O que você estava pensando? Você está tentando arruinar minha vida. Minha vida? Eu disse, finalmente tirando os olhos do celular. Você foi quem desejou ter uma vida diferente, lembra? Ele começou a andar de um lado para o outro novamente, passando as mãos pelo cabelo. Isso é loucura. Você é louca. O Arthur nem vai acreditar em você. Ele sabe que eu sou um cara legal. Ele ainda estava falando, ainda tentando convencer a si mesmo mais do que a mim, quando meu celular vibrou no balcão. Uma nova mensagem de texto. Do Arthur. O zumbido do celular na bancada de granito foi mais alto que um tiro no silêncio tenso da nossa cozinha. Vitor parou seu passo frenético no meio do caminho, seus olhos dardejando de mim para o celular e de volta. Ele ainda estava se agarrando à esperança de que tudo isso fosse um blefe, que Arthur riria, ou talvez nem respondesse. Acho que no mundo dele, outros homens entendiam e desculpavam esse tipo de conversa de vestiário, mesmo quando era sobre suas próprias esposas. Eu peguei o celular. Meu coração batia um ritmo constante e pesado contra minhas costelas. Eu não tinha certeza do que esperar. Talvez um confuso "o que é isso?" ou um raivoso "fique longe da minha esposa." Mas o que eu vi fez um sorriso lento e frio se espalhar pelo meu rosto. Arthur tinha respondido. E ele não tinha apenas respondido. Ele tinha respondido com vingança. Sua mensagem dizia: Júlia, isso é sério? Esse palhaço tentou me fazer investir 10 mil reais em algum golpe de criptomoeda no ano passado. Quando eu disse não, ele me disse que era porque você era muito controladora com as finanças e que você o mantinha na rédea curta. Diga a ele que estou bem. Na verdade, mostre isso a ele. Meus olhos desceram. Havia uma segunda mensagem. Era uma captura de tela. Uma captura de tela de uma troca de mensagens entre Arthur e Vitor de 6 meses antes. Vitor: E aí, cara? Tem uma oportunidade de investimento imperdível. Vai para a lua. Preciso de um empréstimo rápido de 10 mil para entrar na base. Te pago de volta em dobro em um mês. Arthur: Desculpe, Vitor. Eu não misturo dinheiro com família. E, honestamente, isso soa um pouco suspeito. Você deveria falar com a Júlia sobre isso. Vitor: Não. Você sabe como ela é. A rainha do não. Ela prefere colocar em algum fundo de investimento chato do que correr um risco de verdade. É por isso que você é o cara que está vivendo a vida boa, cara. Vivendo a vida boa. Meu Deus, o homem não tinha vergonha. Ele tinha tentado pegar uma enorme soma de dinheiro emprestada do meu cunhado pelas minhas costas para jogar em algum esquema de enriquecimento rápido, e quando foi rejeitado, ele me culpou. Ele me usou como seu bode expiatório, pintando-me como a esposa chata e controladora que o estava impedindo de alcançar a grandeza. Eu olhei para Vitor. Ele estava me observando, um olhar desesperado e suplicante em seus olhos. Ele viu a expressão no meu rosto e sua falsa bravata desmoronou. O que ele disse? Ele sussurrou, a voz falhando. Ele está bravo, não está? Apenas diga a ele que foi uma piada. Eu estava com raiva. Eu não quis dizer isso. Eu não disse uma palavra. Eu simplesmente virei meu celular e o estendi para ele ver. Ele semicerrou os olhos, inclinando-se para ler a tela. Eu observei seu rosto enquanto ele processava as palavras de Arthur, e então rolava para baixo até a captura de tela de suas próprias mensagens patéticas. Eu vi o momento exato em que o sangue drenou de seu rosto. Foi como assistir a um prédio desabar em câmera lenta. A fachada arrogante, a raiva presunçosa, a autopiedade, tudo simplesmente desmoronou em uma pilha de poeira patética. Ele foi do vermelho para um branco pálido doentio. Ele leu uma vez, depois leu de novo, como se esperasse que as palavras mudassem. Ele olhou para mim,
seus olhos arregalados com pânico puro e absoluto. Ele abriu a boca para dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Ele apenas fez um pequeno som de engasgo. Então, ele se virou e praticamente fugiu. Ele correu para o banheiro da nossa suíte, aquele conectado ao nosso quarto, e eu ouvi a porta bater. A fechadura girou com um som definitivo e final. Eu fiquei sozinha na cozinha, o cheiro do ensopado agora queimado, enchendo o ar. Por alguns segundos, houve silêncio. E então eu ouvi um som baixo e abafado vindo de trás da porta do banheiro. Ele estava chorando. Não apenas chorando, mas soluçando. Soluços profundos e guturais de um homem que não tinha sido apenas pego, mas tinha sido completa e totalmente exposto. Eu caminhei até a panela de ensopado e a desliguei de vez. Joguei a bagunça queimada na lata de lixo. Eu não sentia mais raiva. Eu não me sentia magoada. Eu apenas me sentia cansada. E pela primeira vez em muito, muito tempo, eu senti uma centelha de algo novo. Um senso de um fim. E talvez, apenas talvez, a possibilidade de um novo começo. Vitor ficou trancado naquele banheiro por mais de 1 hora. Quando ele finalmente saiu, seus olhos estavam vermelhos e inchados. Ele não olhou para mim. Ele apenas pegou as chaves do carro e a carteira no balcão e saiu pela porta da frente, fechando-a suavemente atrás de si. Ele não voltou para casa por 3 dias. Por 3 dias, a casa ficou silenciosa. Era um tipo de silêncio estranho e oco. No início, foi um alívio. Sem pisar em ovos, sem me preparar para uma mudança de humor, sem conversas forçadas durante o jantar. Eu dormi no meio da cama pela primeira vez em anos. Eu assisti aos meus próprios programas na TV sem nenhum comentário sarcástico. Eu fui para o trabalho, voltei para casa e por um tempinho eu me deixei acreditar que talvez ele tivesse simplesmente desaparecido, que ele tivesse entendido a magnitude de sua humilhação e tivesse fugido para lamber suas feridas em particular. Eu descobri que ele estava hospedado na casa da mãe dele. Não fiquei surpresa. Esse sempre foi seu porto seguro, o lugar onde ele era sempre o filho perfeito e incompreendido. O que eu não percebi foi que ele não estava apenas lambendo suas feridas, ele estava afiando suas garras. Ele estava tramando. O primeiro ataque veio, como tantas vezes acontece hoje em dia, pelo Facebook. Na terceira noite, eu estava rolando meu feed, olhando fotos dos netos da minha amiga, quando um post de Vitor apareceu. Era um daqueles posts vagos que buscam atenção, projetados para fazer as pessoas perguntarem o que há de errado. Sem realmente dizer nada, dizia: às vezes você não percebe que está em um relacionamento emocionalmente abusivo até que as verdadeiras cores do seu parceiro aparecem. Usar seus momentos mais baixos para humilhá-lo com a família é um novo nível de baixeza. Preciso de um tempo para mim e descobrir meus próximos passos. Rezem por mim. Meu queixo caiu. Emocionalmente abusivo. Ele, o homem que tinha acabado de gritar para mim que eu não era uma mulher de verdade. A hipocrisia era tão impressionante que era quase engraçada. Quase. Os comentários começaram a rolar imediatamente. Uma onda de simpatia de seus amigos e familiares que não tinham ideia do que realmente tinha acontecido. Sua mãe, claro, foi a primeira. Meu menino querido, venha para casa para a mamãe. Você não merece esse tipo de tratamento. Eu sempre soube que ela tinha um lado maldoso. Seu primo comentou: isso é horrível, Vitor. Você é um homem bom. Não deixe ela te abater. Um velho amigo do colégio entrou na conversa. Parece minha ex-esposa. Corte essa toxicidade da sua vida, irmão. Senti um rubor quente de raiva subir pelo meu pescoço. Ele estava me pintando como a vilã, distorcendo toda a narrativa para se fazer de vítima. Ele estava controlando a história. E todas essas pessoas que tinham ido à nossa casa para churrascos, com quem eu tinha trocado cartões de Natal agradáveis, estavam comprando. Eu me senti presa, silenciada. Se eu comentasse, eu pareceria defensiva e louca. Se eu não dissesse nada, eu estaria deixando suas mentiras permanecerem. Mas eis o seguinte sobre mentiras públicas na internet. Às vezes, a verdade tem um jeito de aparecer sem ser convidada. Justo quando eu estava prestes a jogar meu celular pela sala, um novo comentário apareceu. Era de uma mulher chamada Beatriz. Eu vagamente reconheci o nome dela. Ela era amiga do Arthur. Acho que a encontrei 1 ou 2 vezes em festas.
O comentário dela dizia: espera, esse é o mesmo Vitor que tentou fazer meu amigo investir em um golpe de cripto imperdível e depois culpou a esposa quando foi dispensado? Esse Vitor? Meu coração pulou para a minha garganta. Foi um golpe direto. Um torpedo direto no casco do seu navio de autopiedade. O efeito foi imediato. Algumas pessoas responderam ao comentário dela com pontos de interrogação confusos. O primo de Vitor perguntou: do que você está falando? O comentário ficou no ar por exatamente 4 minutos. Eu sei porque eu cronometrei. Então, puf, sumiu, deletado. Mas não antes que eu tirasse uma captura de tela. Eu estava aprendendo. Eu estava finalmente aprendendo a guardar os recibos. Mas Vitor não tinha terminado. Seu próximo movimento foi mais sutil, mas muito mais alarmante. Na manhã seguinte, recebi uma ligação do meu banco. Era um alerta de fraude. Senhora Santos, a voz educada do outro lado disse: aqui é a Sara do Departamento de Segurança. Estamos ligando sobre algumas tentativas de login incomuns em sua conta poupança pessoal. Meu sangue gelou. Minha conta poupança? Essa não é uma conta conjunta. Sim, senhora. Estamos cientes, disse ela. É por isso que foi sinalizado. As tentativas foram feitas de um dispositivo associado ao número de telefone do seu marido. Ele tentou redefinir a senha 3 vezes na última hora. Como ele não é um usuário autorizado na conta, nosso sistema a bloqueou. Só queríamos verificar com você. Ele estava tentando entrar no meu dinheiro. Minha poupança pessoal, o dinheiro que eu tinha cuidadosamente acumulado desde antes de nos casarmos, um pequeno pé de meia que eu tinha de uma herança da minha avó. Ele não estava tentando pegar. Ele não conseguiria sem a senha. Mas ele queria ver quanto havia lá. Ele estava planejando algo. Ele estava planejando sua estratégia de divórcio. E ele achava que eu era estúpida o suficiente para não notar. Naquela noite, ele voltou para casa. Ele não veio sozinho. Ele trouxe reforços. Sua mãe e sua irmã mais velha. Eles marcharam para a minha sala de estar como um exército invasor, seus rostos fixos em linhas sombrias e julgadoras. Isso não era uma conversa. Isso era uma intervenção. E eu era quem estava prestes a sofrer a intervenção. Eles se sentaram no meu sofá, aquele que eu tinha escolhido, e olharam para mim como se eu fosse algo que eles encontraram grudado na sola do sapato. Vitor sentou-se entre sua mãe e irmã, parecendo pálido e ferido, uma clássica donzela em perigo. Foi uma performance magistral. Sua mãe, uma mulher que sempre cheirava levemente a naftalina e desaprovação, começou primeiro. Júlia, ela disse, sua voz pingando falsa simpatia. Precisamos conversar sobre seu comportamento. Eu apenas olhei para ela. Eu não disse uma palavra. Sentei-me na poltrona oposta a eles, cruzei as pernas e esperei. Esse seu ataque? A irmã dele interveio, gesticulando vagamente com a mão. Contatar o Arthur, tentar causar problemas no casamento dele, é uma forma de abuso, sabe? Abuso emocional. Abuso emocional. A audácia era de tirar o fôlego. Eles estavam usando as mesmas palavras que ele usou no Facebook, tentando construir um caso contra mim na minha própria sala de estar. Deixei o silêncio pairar no ar por um momento antes de voltar meu olhar para Vitor. Vitor, eu disse, minha voz calma e uniforme. Você contou a ela sobre sua conversa com sua colega de trabalho, a Vanessa, de 2 semanas atrás? Os olhos de Vitor se arregalaram quase imperceptivelmente. Sua mãe parecia confusa. O que isso tem a ver com alguma coisa? Estou apenas curiosa, continuei, mantendo meus olhos fixos no meu marido. Você contou a ela sobre as mensagens de texto? Aquelas onde você disse a ela que ela estava incrivelmente atraente em seu vestido novo e que o namorado dela era um cara de sorte? Aquelas que você deletou do seu celular, mas esqueceu que estavam com backup na conta da nuvem que eu configurei para você? Silêncio mortal. O ar na sala tornou-se espesso e pesado. O rosto de Vitor foi de pálido para um vermelho manchado. Sua mãe se virou para ele. Vitor! Do que ela está falando? Não foi nada, mãe, ele murmurou, recusando-se a olhar para mim. Foi só um elogio. A Júlia está distorcendo as coisas, como sempre faz. Estou? Eu disse, levantando uma sobrancelha. Eu peguei meu celular. Eu também tenho capturas de tela de você tentando logar na minha conta poupança pessoal esta manhã. Aquela que guarda o dinheiro da herança que minha avó me deixou. O banco me ligou, Vitor. Eles têm um registro das tentativas de login do seu número de telefone.
Você gostaria que eu continuasse? Sua irmã, que parecia tão presunçosa momentos antes, agora parecia enojada. Ela se virou para Vitor. Vitor, que diabos! Ele apenas ficou lá sentado, preso entre nós três, seu ato patético de vítima completamente estilhaçado. Ele não tinha nada, nenhuma defesa, nenhuma desculpa. Ele tinha entrado em uma emboscada que ele mesmo armou. Sua mãe se levantou abruptamente. Acho que devemos ir, ela disse, a voz tensa. Claramente, vocês dois só precisam de um espaço. Era a retirada clássica. Quando os fatos não estavam do lado deles, eles apenas fingiam que a conversa nunca aconteceu. Elas praticamente fugiram da casa, deixando Vitor para trás. Ele ficou no meio da sala, parecendo totalmente derrotado. Ele prometeu que era tudo um mal-entendido, que nós só precisávamos conversar. Naquela noite, fiz uma cama para mim no sofá. Foi minha escolha. Eu não suportava a ideia de dormir ao lado dele. Em algum momento depois da meia-noite, fui acordada pelo som dele falando ao telefone no quarto. Ele estava tentando ser silencioso, mas as paredes eram finas. Ele estava falando com o pai dele. Eu preciso de $5.000. Ele estava sussurrando urgentemente. Só um empréstimo. Só até eu conseguir resolver as coisas. Não, eu não posso pedir a ela. Ela está sendo difícil. Por favor, pai. Estou com problemas sérios aqui. Houve uma longa pausa. Eu podia se imaginar seu pai, um homem quieto e prático de quem eu sempre gostei, do outro lado da linha. Então, ouvi a voz de Vitor, afiada com desapontamento. Tudo bem. Sim, ok. Ele bateu o telefone. Ele foi cortado. Seus pais, que invadiram aqui prontos para defender sua honra, não estavam dispostos a apoiá-lo com dinheiro de verdade. Ele estava verdadeiramente por conta própria e estava em pânico. Após a desastrosa intervenção, pensei que Vitor pudesse finalmente entender que seus jogos haviam acabado, que a verdade não estava do seu lado. Eu estava errada. Quando um animal encurralado fica sem opções, ele não se torna razoável. Ele se torna mais desesperado, mais imprudente. Seu próximo movimento foi ir atrás da pessoa que ele achava que seria meu elo mais fraco, minha própria mãe. Minha mãe é uma mulher doce e de bom coração. Uma enfermeira aposentada que acredita no bem das pessoas, às vezes até demais. Ela amava Vitor. Ele tinha usado todo o seu charme com ela desde o primeiro dia, sempre ligando para ela, trazendo flores, fazendo o papel do genro devotado. Ele sabia que se pudesse virá-la contra mim, isso me devastaria. Ele ligou para ela na tarde seguinte. Eu descobri porque minha mãe me ligou imediatamente depois, sua voz tremendo de confusão e angústia. Júlia, querida, o que está acontecendo? Ela perguntou no segundo em que atendi o telefone. Vitor acabou de me ligar. Ele estava chorando. Fechei os olhos e encostei a cabeça na parede do meu escritório. Claro que ele estava chorando. Essa era sua arma preferida. O que ele disse, mãe? Perguntei, minha voz cansada. Ele disse que você o cortou financeiramente. Ela disse, sua voz cheia de preocupação, que você está controlando todo o dinheiro e não o deixa nem comprar comida. Ele disse que você está tentando isolá-lo de todos que o apoiam. Júlia, isso é verdade? Estou tão preocupada. A manipulação era tão flagrante, tão nojenta, que por um momento fiquei sem palavras. Ele estava tentando usar minha própria mãe como um peão, pintando-me como algum tipo de monstro. Mãe, eu disse, respirando lenta e profundamente. Me escute com muita atenção. Vitor tem sua própria conta corrente. O salário dele é depositado diretamente nela. Ele tem acesso completo ao seu próprio dinheiro. O que ele quer é acesso à minha conta poupança, aquela com o dinheiro da herança da vovó. Ele queria financiar um advogado para o divórcio, que ele está tão claramente planejando. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu podia ouvir minha mãe processando essa nova informação. Ah, ela disse finalmente. Ele omitiu essa parte. Ele omitiu muitas coisas, mãe. Eu continuei, a raiva finalmente borbulhando dentro de mim. Ele omitiu que gritou para mim que desejava ter casado com a Larissa. Ele omitiu que anda mandando mensagens inadequadas para uma colega de trabalho. Ele omitiu que tentou pegar-me 10 milhões emprestados do Arthur pelas minhas costas para um golpe. Ele está mentindo para você porque está desesperado e não tem mais ninguém a quem recorrer. O silêncio na linha era pesado.
Eu tinha descarregado tudo e podia sentir minha mãe cambaleando com o peso de tudo isso. Quando ela finalmente falou, sua voz estava diferente. O tom suave e preocupado tinha sumido, substituído por uma determinação de aço que eu não ouvia há anos. Era a voz que ela usava quando era enfermeira-chefe lidando com um médico difícil. Entendo, ela disse baixinho. Júlia, eu sinto muito. Deixe-me cuidar disso. O que você vai fazer? Perguntei. Não se preocupe com isso, disse ela. E então ela desligou. Eu descobri mais tarde o que ela fez. Ela esperou cerca de 10 minutos e então ligou para Vitor de volta. Ele aparentemente atendeu no primeiro toque, provavelmente esperando que ela estivesse ligando de volta cheia de simpatia e pronta para me dar um sermão em nome dele. De acordo com minha mãe, a conversa foi algo assim. Vitor, ela começou, a voz doce como mel. Eu estava pensando sobre o que você disse, e isso me lembrou de algo. Você se lembra daquele Natal, uns 2 anos atrás? Você me disse que tinha perdido sua carteira e precisava de algum dinheiro para gasolina para voltar para casa. Eu te emprestei 200 da minha bolsa. Você disse que me pagaria de volta no ano novo. Aparentemente, houve um som de gagueira do lado de Vitor. Minha mãe continuou, a voz ainda doce, mas com um toque de puro aço. Você nunca me pagou de volta, não é, querido? Agora, eu criei minha filha para ser uma parceira gentil e respeitosa, mas eu também a criei para não ser um capacho. Então, aqui está o que vai acontecer. Você vai parar de me ligar com suas mentiras. E se você sequer tentar me manipular ou manipular qualquer outra pessoa da minha família contra minha filha novamente, eu vou começar a contar essa pequena história, e algumas outras que eu consigo pensar. Estamos entendidos? Ele desligou na cara dela. Naquela noite, quando cheguei em casa do trabalho, Vitor estava lá. Ele não estava mais chorando, ele estava furioso. No segundo em que entrei pela porta, ele começou a gritar. Você virou sua própria mãe contra mim, ele berrou. Você contou mentiras a ela. Eu calmamente coloquei minha bolsa na mesa de entrada. Não, Vitor, você contou mentiras a ela. Eu contei a ela a verdade. Você não está bravo porque eu falei com ela. Você está bravo porque pela primeira vez suas mentiras não funcionaram. Ele me encarou, o peito arfando, o rosto uma máscara de pura raiva. Ele sabia que tinha perdido. Ele tinha jogado sua última carta e ela tinha sido rejeitada. Ele apontou um dedo trêmulo para mim. É isso, ele rosnou. Cansei. Eu quero o divórcio e eu quero metade de tudo. Você me ouviu? Metade! Ele ficou ali parado, ofegante, esperando uma briga, esperando que eu implorasse, chorasse, suplicasse para ele reconsiderar. Ele estava esperando a velha Júlia. Mas a velha Júlia tinha partido. Eu olhei para ele, parado ali no meio da nossa sala de estar, o rosto contorcido com uma raiva que nascia da pura impotência. Ele tinha lançado sua ameaça final, a palavra que ele sempre segurava sobre mim como uma guilhotina, divórcio. Ele esperava que isso me destruísse. Eu encontrei seu olhar, sustentei-o por um segundo, e então dei a ele um pequeno e simples aceno de cabeça. Ok, eu disse. Sua expressão furiosa vacilou, substituída por um lampejo de confusão. Ok? É isso? Só... ok? Sim, Vitor. Ok, eu disse, minha voz desprovida de qualquer emoção. Dê entrada nos papéis, ou eu darei. Eu então me virei, caminhei até o sofá, sentei-me e peguei meu celular. Abri meu navegador e bem ali na frente dele digitei Melhores Advogados de Divórcio em SP, na barra de busca. O silêncio que se seguiu foi mais profundo do que seus gritos jamais haviam sido. Ele estava completa, totalmente atordoado. Isso não estava no roteiro dele. Ele era quem deveria estar no controle, quem estava indo embora, quem estava fazendo a grande saída dramática. Eu tinha acabado de roubar seu trovão com 2 palavras simples e uma busca no Google. Ele finalmente encontrou sua voz e era aguda, quase um guincho. Você não vai nem tentar? Você não vai nem lutar por este casamento? Eu levantei os olhos do celular, minha expressão neutra. Lutar por o quê, exatamente? Um casamento onde meu marido grita que queria ter casado com minha irmã? Um casamento onde ele manda mensagens paquerando suas colegas de trabalho e tenta roubar minha herança? Um casamento onde ele mente para minha própria mãe para tentar virá-la contra mim? Não, Vitor. Eu não vou lutar por isso. Estou bem.
Voltei a rolar pelos perfis de advogados no meu celular. Ele estava gaguejando agora, completamente desequilibrado. Ele pegou o próprio celular, atrapalhando-se com ele como se fosse um objeto estranho. Ele cutucou a tela e a colocou no ouvido. Pai, ele disse, sua voz agora soando como a de um adolescente chorão. Ela está desistindo de nós. Ela nem está lutando pelo nosso casamento. Ela está apenas sentada ali procurando advogados. Eu podia ouvir o som fraco e minúsculo da voz de seu pai através do telefone. Mesmo do outro lado da sala, eu podia ouvir o cansaço nela. Vitor ouviu por um momento, seu rosto caindo ainda mais. Mas eu deveria ser o único. Ela deveria... Mas ela apenas concordou. O que você quer dizer com a gente colhe o que planta? Pai? Pai? Ele afastou o telefone da orelha e ficou olhando para ele. Seu próprio pai não tinha ficado do lado dele. O último pilar de seu sistema de apoio tinha acabado de desmoronar. Ele olhou para mim, uma expressão estranha e perdida em seu rosto. Não era mais raiva. Era uma percepção crescente e aterrorizante. Ele tinha ateado fogo ao nosso casamento, esperando que eu corresse para apagar as chamas. Ele nunca considerou que eu pudesse simplesmente deixar queimar. Naquela noite, ele fez uma mala, não apenas para alguns dias, mas uma mala de verdade, com roupas e produtos de higiene. Ele não disse para onde estava indo. Ele não disse adeus. Ele apenas saiu, fechando a porta atrás de si. E desta vez, eu sabia que ele não voltaria. A quietude que desceu sobre a casa não era mais oca. Era pacífica. Era o som da liberdade. No dia seguinte, marquei uma consulta com a primeira advogada daquela lista. O nome dela era Denise, e ela tinha avaliações de 5 estrelas. Os dias depois que Vitor se mudou oficialmente, foram um borrão de logística e papelada. Eu me encontrei com Denise, a advogada, e pela primeira vez contei a história inteira, do começo ao fim, para uma completa estranha. Ela não pareceu chocada ou julgadora. Ela apenas ouviu, assentiu e tomou notas meticulosas. Quando terminei, ela olhou para mim por cima dos óculos e disse: Júlia, este homem é um narcisista de manual. Nós vamos ficar bem, apenas continue documentando tudo. Enquanto isso, Vitor estava ocupado criando uma nova narrativa em seu local de trabalho. Nós trabalhávamos para empresas diferentes, em partes diferentes da cidade, mas tínhamos alguns círculos sociais sobrepostos. Ele começou a dizer aos seus colegas de trabalho que estava passando por uma separação confusa e dolorosa. Ele me pintou como uma mulher fria, controladora e vingativa que o havia expulsado de sua própria casa sem motivo. Ele também estava fazendo o papel da vítima desamparada. Ele começou uma campanha silenciosa, dizendo a alguns colegas de confiança que eu havia congelado todos os seus bens e que ele estava lutando até para pagar um advogado. Ele estava tentando montar o que chamava de fundo de fuga, pedindo pequenos empréstimos às pessoas para ajudá-lo a se reerguer. Eu nunca saberia de nada disso se não fosse por uma mulher chamada Miriam. Miriam era contadora sênior na empresa de Vitor, uma mulher quieta e prática, na casa dos 50 anos, que eu havia encontrado algumas vezes em festas de Natal da empresa. Uma tarde, recebi uma notificação no meu perfil do LinkedIn. Era uma solicitação de mensagem dela. Meu estômago se contraiu. Presumi que ela estava entrando em contato em nome de Vitor, outro de seus macacos voadores enviado para me assediar. Eu quase deletei, mas minha curiosidade levou a melhor. Eu abri a mensagem, dizia: Prezada Júlia, espero que esta mensagem a encontre bem. Eu sei que isso é altamente incomum, mas algo tem me incomodado e senti que precisava entrar em contato. Eu trabalho com Vitor e ele tem compartilhado algumas histórias muito preocupantes sobre sua separação. Ele tem dito às pessoas que você o mantém sob severo controle financeiro e tem pedido empréstimos para contratar um advogado para o divórcio. Eu não te conheço bem, mas sempre te achei uma pessoa muito composta e gentil. Algo que ele está dizendo não se encaixa. Ele alega estar quebrado, mas veio ao escritório ontem exibindo um smartwatch novo em folha que ele disse ter comprado para se presentear depois de todo o seu estresse. Eu só achei que você deveria saber. Sinceramente, Miriam, um smartwatch novo, enquanto alegava que precisava de dinheiro para escapar de mim. A audácia nunca deixava de me surpreender. Digitei de volta uma mensagem curta e sincera, agradecendo a Miriam por sua integridade e sua gentileza.
Tirei uma captura de tela da mensagem dela e encaminhei imediatamente para minha advogada, Denise. Ela respondeu em minutos. Excelente. Isso estabelece um padrão de engano. Continue mandando. O universo, ao que parece, estava do meu lado, porque mais estava por vir. Naquela mesma noite, bateram na minha porta. Eu não estava esperando ninguém. Olhei pelo olho mágico e fiquei chocada ao ver um jovem que eu não reconheci parado na minha varanda. Abri a porta uma fresta. Posso ajudar? Perguntei. Você é Júlia Santos? Ele perguntou. Ele parecia nervoso. Sou. Meu nome é Lucas, ele disse. Eu sou o namorado da Vanessa. Vanessa, a colega de trabalho para quem Vitor estava mandando mensagens. Meu sangue gelou. Precisamos conversar, Lucas disse, o maxilar cerrado, sobre seu marido. Deixei Lucas entrar, minha mente acelerada. O que ele poderia querer? Ele estava aqui para me ameaçar, para defender Vanessa? Eu lhe ofereci um assento na minha mesa da cozinha, a mesma mesa onde meu casamento havia me implodido apenas algumas semanas antes. Ele se sentou, mas parecia muito agitado para ficar parado. Olha, me desculpe por simplesmente aparecer na sua porta assim. Ele começou, passando a mão pelo cabelo. Mas sua esposa... Desculpe, seu marido. Ele está tentando explodir minha vida. E eu não vou deixar isso acontecer. O que ele fez? Perguntei, minha voz mal um sussurro. Lucas respirou fundo. Ele está dizendo a todo mundo no trabalho que Vanessa e eu estamos com problemas. Ele está espalhando rumores de que estou traindo ela. Ele está tentando virá-la contra mim, dizendo a ela que ela merece coisa melhor. Tudo se encaixou. Vitor não estava apenas flertando com Vanessa. Ele estava ativamente tentando acabar com o relacionamento dela. Por quê? Perguntei. Por que ele faria isso? Lucas soltou uma risada amarga. Porque ela o rejeitou, é por isso. Ele deu em cima dela em um happy hour da empresa no mês passado. Ele ficou um pouco bêbado, começou a dizer a ela o quão infeliz ele era em seu casamento, como você não o entendia. Ele tentou beijá-la. Vanessa o cortou imediatamente. Ela disse a ele que ele estava sendo inapropriado e que ela estava em um relacionamento feliz. Ele está tentando nos sabotar desde então. Então era isso. Não era apenas um flerte inofensivo. Era um movimento calculado. Ele estava procurando uma rampa de saída do nosso casamento. E ele tinha escolhido Vanessa. Quando ela o rejeitou, seu ego frágil não aguentou. Então, em sua mente distorcida, se ele não podia tê-la, ninguém podia. Ele tinha que destruir o relacionamento dela para provar o quê? Que ele ainda era desejável, que ele ainda tinha poder. Ele é um predador, Lucas disse. Sua voz cheia de uma fúria silenciosa. Ele está dizendo a Vanessa que você é a louca ciumenta, que você é a razão pela qual ele estava procurando conforto em outro lugar. Ele está tentando fazê-la sentir pena dele. Eu apenas fiquei lá, absorvendo tudo. Outra camada de seu engano, outra mentira construída sobre uma montanha de mentiras. Você... Comecei, minha voz tremendo ligeiramente. Você estaria disposto a contar essa história para minha advogada? Lucas olhou diretamente nos meus olhos. Com certeza, ele disse sem hesitar. A Vanessa também vai. Ela está furiosa. Ela está preocupada que isso vá afetar seu emprego, sua promoção. Ele está criando um ambiente de trabalho hostil. Faremos o que for preciso para fazê-lo parar. Eu agradeci profusamente. Depois que ele saiu, fiquei em minha casa silenciosa e senti uma profunda sensação de clareza. Vitor não era apenas um marido ruim. Ele era uma pessoa ruim. Uma força destrutiva que deixava o caos em seu rastro. Mais tarde naquela semana, Vitor apareceu na casa sem avisar, dizendo que precisava pegar mais algumas coisas dele. Eu o deixei entrar, ficando perto da porta enquanto ele ia para o quarto. Ele saiu alguns minutos depois, não com uma caixa de roupas, mas com uma pequena televisão do nosso quarto. O que você está fazendo? Perguntei. É a minha TV, ele disse defensivamente. Eu comprei. Você comprou com dinheiro da nossa conta conjunta, Vitor. Isso a torna um bem conjugal. Bem, eu preciso de uma TV, ele choramingou. Nós vamos dividir os bens através dos nossos advogados. Coloque de volta. Ele ficou com aquele olhar teimoso e petulante. Você não pode mais me dizer o que fazer, Júlia. Ele começou a andar em direção à porta.
Eu parei na frente dele, bloqueando seu caminho. Coloque a TV de volta. Por um segundo, vi um lampejo da velha raiva em seus eyes. Ele ergueu a TV como se fosse me empurrar para passar, mas em vez disso, em um acesso de raiva infantil, ele se virou e jogou a pequena televisão contra a parede da sala. A tela se estilhaçou, uma teia de aranha de rachadura se espalhando pelo vidro escuro. A carcaça de plástico quebrou, deixando uma marca preta de arranhão na minha parede recém-pintada. Ele ficou lá, respirando pesadamente, olhando para o dano que havia causado. Eu não gritei. Eu não chorei. Eu simplesmente peguei meu celular, tirei uma foto da TV quebrada e da parede marcada, e disse com a voz mais calma que pude gerenciar: "Tudo bem, isso vai sair da sua metade." Ele apenas me encarou, derrotado, e então saiu da casa, batendo a porta atrás de si. Enviei a foto para Denise com uma legenda simples: "Ele está escalando." O dia da nossa sessão de mediação obrigatória chegou. Vitor tinha contratado um advogado que, de acordo com sua própria ostentação para amigos em comum, era um verdadeiro tubarão. O melhor advogado de divórcio da cidade. Minha advogada Denise apenas riu quando eu disse a ela que o nome dele era Lourenço. "Ah, o Lourenço", ela disse com um sorriso irônico. "Ele é muito bom em cobrar seus clientes. Ele não é tão bom em ganhar quando seu cliente não tem absolutamente nenhum caso." Nos encontramos em uma sala de conferências estéril em um prédio de escritórios no centro. A mediadora era uma mulher mais velha chamada Dora, com olhos aguçados e uma expressão que sugeria que ela já tinha visto e ouvido de tudo. Vitor apareceu parecendo que tinha acabado de sair de uma revista. Ele estava usando um terno novo, perfeitamente ajustado, sapatos novos e o smartwatch novo que Miriam havia me contado. Ele estava tentando projetar uma imagem de sucesso e vitimização ao mesmo tempo. Era uma combinação bizarra. Ele ficou sentado lá, olhando melancolicamente para a mesa, enquanto seu advogado, Lourenço, falava. Lourenço começou com um grande discurso sobre a dor e o sofrimento de Vitor. Ele falou da turbulência emocional e do sofrimento psicológico que minhas ações vingativas haviam causado ao seu cliente. Ele então fez sua exigência de abertura. Vitor queria a casa, metade da minha poupança, minha previdência privada e 5 anos de pensão alimentícia para ajudá-lo a manter o estilo de vida ao qual ele se acostumou. Eu quase ri alto. Denise apenas ficou lá, ouvindo pacientemente, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Quando Lourenço terminou, Dora, a mediadora, virou-se para nós. "Advogada da senhora Santos, sua resposta?" Denise abriu sua pasta e tirou um arquivo fino. "Dora", ela começou, sua voz calma e profissional. "Minha cliente está preparada para oferecer uma divisão limpa. Cada parte mantém seus próprios bens anteriores ao casamento, suas próprias dívidas e suas próprias contas de aposentadoria. Nós venderemos a casa e dividiremos o valor 50-50. Não haverá pensão alimentícia", Lourenço zombou. "Essa é uma oferta insultante." Meu cliente sofreu imensas dificuldades financeiras devido ao comportamento errático da senhora Santos. "Dificuldades financeiras?" Denise disse, levantando uma sobrancelha. Ela tirou um maço de papéis de sua pasta. Eram faturas de cartão de crédito. "Estas são as faturas do cartão de crédito do seu cliente das últimas 3 semanas. Ele parece ter superado suas dificuldades o suficiente para gastar mais de 4.000 reais em um terno novo, sapatos novos, um smartwatch e vários jantares muito caros. Tudo isso enquanto alegava pobreza para seus colegas de trabalho e pedia empréstimos a eles." A expressão confiante de Lourenço vacilou. Ele lançou um olhar furioso para Vitor, que de repente parecia muito pequeno em seu terno novo e caro. Eu precisava parecer profissional para estas reuniões", Vitor gaguejou. Dora, a mediadora, não estava impressionada. Ela olhou para Vitor por cima dos óculos. "Senhor, você está empregado em tempo integral. Vocês não têm filhos e este foi um casamento de 4 anos. Qual é exatamente a base para sua reivindicação de pensão?" "Ela me abusou emocionalmente." Vitor deixou escapar, voltando à sua linha favorita. "Como?" Dora perguntou, a voz neutra. Ela contatou meu cunhado depois que nós tivemos uma briga." Silêncio. Até o próprio advogado dele fez uma careta. Denise encarou isso como sua deixa. Ela pegou outro conjunto de papéis. "Falando nisso", ela disse, sua voz tornando-se afiada.
Nós também temos declarações juramentadas de 2 colegas de trabalho do seu cliente. Uma de um senhor Lucas Johnson, sobre os avanços indesejados do seu cliente em direção à namorada dele, senhora Vanessa Guedes, e suas subsequentes tentativas de sabotar o relacionamento deles. E outra de uma senhora Miriam Alves, sobre as falsas alegações do seu cliente sobre sua situação financeira e suas tentativas de solicitar empréstimos de colegas sob falsos pretextos. Esse comportamento, Lourenço, constitui a criação de um ambiente de trabalho hostil e pode ter sérias implicações para a carreira dele, incluindo uma potencial perda de sua promoção. Vitor ficou branco como um fantasma. Seu advogado parecia que tinha levado um soco no estômago. Ele encarou Vitor, a boca aberta. Você deu em cima de alguém no trabalho e mentiu sobre abuso? Ele sibilou sob a respiração. Lourenço imediatamente pediu um recesso. Eu podia ouvir suas vozes abafadas e raivosas do corredor. Chegar a este ponto, vê-lo finalmente enfrentar as consequências de suas ações, tem sido uma jornada longa e dolorosa. Eu tive que ser mais forte do que jamais pensei que poderia ser. E eu sei que alguns de vocês ouvindo podem estar em uma situação semelhante, sentindo-se presos e sozinhos. Se você ainda está ouvindo, se minha história ressoa com você, você poderia me fazer um pequeno favor? Apenas aperte o botão curtir neste vídeo e comente com o número 1 aqui embaixo. Isso me deixa saber que vocês estão aí, que não estou apenas falando para o vazio. Isso me diz que vocês estão trilhando este caminho comigo e, honestamente, seu apoio significa o mundo. Isso me dá forças para continuar. Então, por favor, apenas comente com o número 1 para eu saber que você está aqui. E agora, deixe-me contar o que aconteceu quando eles voltaram para aquela sala. Quando Lourenço e Vitor retornaram à sala de conferências, todo o seu comportamento havia mudado. A arrogância tinha sumido. Lourenço parecia exausto. Meu cliente, ele disse, evitando contato visual, está disposto a reconsiderar uma divisão limpa, sem pensão. Senti uma onda de alívio tomar conta de mim. Estava quase acabando, mas então Vitor falou. Não, ele disse, a voz baixa, mas teimosa. Não, eu mereço compensação pela minha dor e sofrimento. Dora, a mediadora, que tinha ficado em silêncio até este ponto, literalmente bufou. Foi um som pequeno, agudo e nada profissional, e foi a coisa mais linda que eu já ouvi. Dor e sofrimento, ela disse, olhando para Vitor com total desdém. Senhor, o divórcio no Brasil não exige culpa. E mesmo que exigisse, foi o senhor quem disse à sua esposa que desejava ter casado com a irmã dela. Terminamos por hoje. Você aceitará a oferta de uma divisão limpa ou nos veremos no tribunal? E eu prometo a você, você não vai gostar de como isso vai acabar. Saímos sem um acordo, mas eu sabia, e Vitor sabia, que ele tinha perdido. A arrogância de Vitor, ao que parece, não conhecia limites. Ele parecia acreditar que se o sistema legal não lhe desse o que ele sentia que merecia, ele simplesmente pegaria por outros meios. Seu desespero estava aumentando e suas ações se tornaram cada vez mais imprudentes. Alguns dias após a mediação desastrosa, eu estava trabalhando de casa em uma sexta-feira. Eu estava em uma teleconferência no meu escritório, em casa, quando ouvi um barulho vindo da sala de estar. Parecia algo pesado sendo arrastado pelo chão. Pedi licença da ligação, coloquei meu telefone no mudo e saí na ponta dos pés do escritório. A visão que me cumprimentou fez meu sangue ferver. Vitor estava na minha sala de estar. Ele tinha entrado com sua chave antiga, pois eu ainda não tinha tido a chance de trocar as fechaduras. E ele não estava sozinho. Ele estava com outro homem, um estranho, e eles estavam no processo de carregar o baú de madeira antigo da minha avó em direção à porta da frente. Aquele baú era meu bem mais precioso. Era uma bela peça entalhada à mão do final do século XIX que minha avó havia deixado para mim em seu testamento. Era parte da minha herança, algo que estava na minha família por gerações. Guardava todos os meus álbuns de fotos de família antigos e o vestido de noiva da minha mãe. Era insubstituível. Vitor, que diabos você pensa que está fazendo? Eu gritei. Ele pulou, assustado. O outro homem, que parecia um estudante universitário tentando ganhar alguns trocados, parecia aterrorizado. Isso são coisas minhas, Júlia.
Vitor disse, a voz cheia de sua arrogância habitual. É um bem conjugal. Claro que não é, disparei de volta, minha voz tremendo de raiva. Minha avó me deixou este baú 5 anos antes de eu sequer te conhecer. Eu tenho o testamento, eu tenho os documentos de avaliação. Isso é roubo, coloque no chão agora mesmo. O comprador, o jovem, imediatamente largou sua ponta. O baú bateu no chão. Olha, cara, ele disse para Vitor, levantando as mãos. Eu não quero problemas. Você me disse no Facebook Marketplace que estava vendendo suas próprias coisas. E são minhas coisas, Vitor insistiu, o rosto ficando vermelho. Não, não são, eu disse, caminhando em direção a eles, meu celular já na minha mão, discando 190. E isso é propriedade roubada. Estou ligando para uma polícia. Os olhos do comprador se arregalaram. Ele não hesitou. Ele praticamente correu para fora da minha casa, pulou em sua caminhonete e saiu em disparada pela rua. Vitor ficou lá parado, sozinho, ao lado do baú da minha avó. Ele estava lívido. Você me fez perder aquela venda, ele gritou. Eu precisava daquele dinheiro. Você tentou vender o baú da minha avó, eu gritei de volta. A polícia está a caminho. Seu rosto ficou pálido. A realidade do que ele tinha feito finalmente pareceu atingi-lo. Quando os policiais chegaram alguns minutos depois, ele tentou fazer parecer um simples mal-entendido, uma disputa conjugal sobre propriedade. Mas eu estava preparada. Mostrei a eles uma cópia do testamento da minha avó, que nomeava especificamente o baú. Mostrei a eles o documento de avaliação de antes do meu casamento. Mostrei a eles o anúncio de Vitor no Facebook Marketplace, onde ele fraudulentamente alegava ser o proprietário. Os policiais não acharam graça. Eles deram a Vitor um aviso severo. Eles explicaram que, como ainda estávamos tecnicamente casados, eles não poderiam prendê-lo por roubo da casa conjugal sem mais evidências de intenção. Mas eles deixaram bem claro, mais um incidente como este, mais um passo fora da linha, e ele passaria a noite em uma cela de prisão. Ele saiu, humilhado mais uma vez. Naquela noite, chamei um chaveiro e troquei cada fechadura da casa. Enquanto observava o chaveiro trabalhar, senti uma profunda sensação de tristeza. Esta era a casa que havíamos construído juntos. Agora eu tinha que trancá-lo para fora dela apenas para proteger minhas próprias heranças de família. O homem com quem eu me casei tinha sumido. Em seu lugar estava um estranho desesperado e perigoso. Eu pensei que, após o incidente com a polícia, Vitor pudesse finalmente chegar ao fundo do poço, que a ameaça de acusações criminais reais seria suficiente para fazê-lo parar sua campanha insana de assédio e autodestruição. Mais uma vez, eu havia subestimado sua capacidade de piorar as coisas. Cerca de uma semana depois, minha irmã Larissa me ligou tarde da noite. Sua voz era uma mistura de nojo e alarme. Júlia, você não vai acreditar nisso, ela disse sem nem dizer alô. O que há de errado? Perguntei, meu estômago imediatamente se contorcendo em um nó. Vitor acabou de me ligar, ela disse. Ele está bêbado. Quero dizer, realmente bêbado, arrastando as palavras, falando besteira. Meu coração afundou. Ah, Deus! O que ele queria? Ele começou me dizendo o quanto estava arrependido por tudo, Larissa disse, sua voz pingando sarcasmo. Como ele tinha estragado a melhor coisa da vida dele. Por um segundo, eu realmente pensei que ele estava falando de você. Ele não estava. Estava? Perguntei, já sabendo a resposta. Não, ela confirmou. Ele começou a falar sem parar sobre mim, sobre como ele sempre teve uma conexão especial comigo. Como ele pensa em mim o tempo todo, Júlia. Foi nojento. Ele disse, e eu cito, eu sei que estraguei tudo, Lari, mas você e eu, nós sempre fomos os que deveriam ter ficado juntos. Nós simplesmente nos entendemos. Não podemos simplesmente tentar de novo? Eu me senti fisicamente doente. Ele estava ligando bêbado para minha irmã, a mulher no centro da implosão do nosso casamento, e dando em cima dela. A falta de autoconsciência, a pura e absoluta audácia daquilo era surpreendente. O que você disse? Perguntei. Eu disse a ele que ele era um porco patético e nojento, e que ele tinha sorte do Arthur não ter atendido o telefone. Larissa disse ferozmente. Então, ele começou a chorar, dizendo que sua vida tinha me acabado. Eu disse a ele que ele estava certo sobre isso, e então desliguei e bloqueei o número dele.
Ela ficou quieta por um momento, então ela disse: Júlia, eu sinto muito, muito mesmo. Eu não posso acreditar que você foi casada com aquela criatura. Eu sempre soube que havia algo estranho nele, mas nunca imaginei isso. Conversamos por mais um tempo. Ela estava furiosa em meu nome e profundamente protetora. Foi reconfortante saber que, apesar de tudo que Vitor tentou fazer para criar uma barreira entre nós, ele só tinha tornado nosso vínculo como irmãs mais forte. Depois que desligamos, eu apenas sentei no escuro por um longo tempo. Pensei no homem por quem me apaixonei, o homem charmoso e engraçado que me prometeu uma vida inteira de felicidade. Para onde ele tinha ido? Ele sequer existiu de verdade? Ou era este estranho patético, bêbado e delirante o verdadeiro Vitor o tempo todo? A ligação para minha irmã foi seu último suspiro desesperado. Foi o ato patético final de um homem que perdeu tudo e não tinha ninguém para culpar a não ser a si mesmo. O processo de divórcio avançou depois disso. E ele não lutou mais. Ele era um fantasma, apenas assinando os papéis que seu advogado colocava na frente dele. O tubarão havia se tornado um peixinho dourado. A data final do tribunal foi marcada. Estava quase acabando. A data final do tribunal foi menos um confronto dramático e mais uma formalidade. Vitor já havia concordado com a divisão limpa através de seu advogado. Estávamos lá apenas para oficializar na frente de um juiz. Entrei no tribunal sentindo um alívio nervoso. Eu estava pronta para que este capítulo da minha vida terminasse. Vitor já estava lá, sentado ao lado de seu advogado, Lourenço. Ele estava péssimo. Tinha perdido peso, havia olheiras escuras sob seus olhos e seu terno caro agora parecia grande demais para ele. Ele não olhou para mim quando entrei, mas, justo quando pensei que este seria um final simples e silencioso, Vitor decidiu que tinha uma última performance guardada. Quando o juiz perguntou se ele tinha algo a dizer antes que o divórcio fosse finalizado, Vitor se levantou lentamente, teatralmente. Ele fez uma careta, colocando a mão na parte inferior das costas. Meritíssimo, ele começou, a voz fraca e tensa. Eu recentemente sofri uma lesão debilitante nas costas. Aconteceu na academia. Os médicos dizem. Eles dizem que talvez eu não possa mais trabalhar com vendas. As longas horas em pé é simplesmente demais. Eu o encarei, incrédula. Ele estava tentando fingir uma lesão de última hora para conseguir pensão alimentícia. Era a mentira mais audaciosa e patética até agora. Seu advogado, Lourenço, parecia que queria que o chão o engolisse. Ele claramente não tinha sido informado sobre esta peça de ficção em particular. A juíza, uma mulher de aparência severa que tinha a mesma energia prática da mediadora, Dora, olhou para Vitor do seu assento. Sua expressão ilegível. É mesmo, Sr. Gomes, uma lesão debilitante. Sim, meritíssima, Vitor disse, a voz embargada de falsa emoção. Eu não sei como vou me sustentar. Vou precisar de apoio da minha esposa. Denise, minha advogada, levantou-se calmamente. Meritíssima, ela disse, sua voz ressoando com confiança. Isso é muito interessante, porque minha cliente tem algumas evidências que podem contradizer a alegação do Sr. Gomes. Ela caminhou até o escrivão e entregou a ele um tablet. Se o senhor puder exibir isso para o meu tribunal. A tela na parede piscou e ganhou vida. Era uma foto da própria conta do Instagram de Vitor, que ele aparentemente esqueceu de tornar privada. Tinha sido postada apenas 2 dias antes. Era uma foto de Vitor, sorrindo de orelha a orelha, em pé no topo de uma montanha. Ele estava usando equipamento de trilha, segurando um bastão de caminhada e flexionando um dos bíceps para a câmera. A legenda dizia: "Comi conquistado, me sentindo no topo do mundo. Vida de trilheiro, sem limites." Todo o tribunal ficou em silêncio por um momento, e então algumas pessoas no fundo deram risadinhas. Vitor congelou, a mão ainda em suas costas machucadas. Ele parecia um cervo pego pelos faróis. A juíza olhou para uma foto na tela, depois olhou para Vitor. Ela não parecia nada satisfeita. "Senhor Gomes", ela disse, sua voz perigosamente baixa, "você desperdiçou o tempo deste tribunal com falsas alegações. Você tentou fraudar este tribunal e cometeu perjúrio sob juramento. Você tem sorte de eu não estar te prendendo por desacato."
Ela pegou seu martelo. Aqui está a minha decisão. O divórcio é concedido nos termos de uma divisão limpa. Cada parte manterá seus bens anteriores ao casamento e suas próprias dívidas. Além disso, dado o comportamento do Sr. Gomes, incluindo a destruição documentada de propriedade conjugal, ele pagará à Sra. Santos 1.200 em danos pela televisão que ele destruiu. Esta decisão é final. Ela bateu o martelo. O quê? Vitor gritou, esquecendo sua suposta lesão. Eu tenho que pagar a ela? Você tem sorte que ela não está prestando queixa criminal pela tentativa de furto do baú da avó dela. A juíza disparou. Alguma objeção a esta decisão, advogado? Ela perguntou, olhando feio para Lourenço. Lourenço apenas balançou a cabeça, parecendo totalmente mortificado. Não, meritíssima. Estava acabado. Eu estava oficial, legalmente, gloriosamente livre. Saí do tribunal sentindo como se 1.000 quilos tivessem sido levantados dos meus ombros. O ar lá fora parecia mais limpo. O sol parecia mais brilhante. Denise deu um aperto no meu braço. Parabéns, Júlia. Você lidou com isso com uma graça incrível. Mas o drama, ao que parece, não tinha terminado completamente. Vitor saiu furioso do tribunal 1 minuto depois. Seu rosto era uma máscara trovejante de fúria. Ele me viu parada ali e marchou direto até mim. Você! Ele gritou, apontando um dedo para o meu rosto. As pessoas nos degraus do tribunal pararam para assistir. Você arruinou minha vida. Eu te dei os melhores anos da minha vida. 4 anos, Vitor. Eu disse, minha voz calma e firme. Você me deu 4 anos. E você os passou desejando estar com outra pessoa. Tentando dar golpes na minha família e mentindo para todo mundo que quisesse ouvir. Acho que temos definições diferentes de melhores anos. A mãe dele, que estava esperando por ele, correu e tentou puxá-lo para longe. Vitor, querido, vamos embora. Não faça cena. Não! Ele gritou, sacudindo-a. Ela precisa saber o que está perdendo. Ah, eu sei exatamente o que estou perdendo, eu disse, um sorriso frio no rosto. Estou perdendo um homem que me chamou de não ser uma mulher de verdade. Um homem que deu em cima da colega de trabalho e depois tentou arruinar o relacionamento dela. Um homem que mentiu sobre ser abusado e tentou me roubar. Confie em mim, estou devastada. Nesse exato momento, outro grupo de pessoas saiu pelas portas do tribunal. Eram Lucas e Vanessa, os colegas de trabalho que tinham vindo para serem testemunhas em potencial, se necessário. Vanessa olhou para Vitor com puro nojo. Você é patético, ela disse simplesmente. Como se a cena já não fosse surreal o suficiente, naquele exato momento, um carro parou na calçada e dele saíram minha irmã Larissa e seu marido Arthur. Eles estavam bem vestidos, sorrindo e de mãos dadas. O queixo de Vitor caiu. Ele encarou Larissa, a mulher para quem ele havia professado seu amor bêbado, a mulher com quem ele desejava ter se casado. Larissa nos viu e seu sorriso vacilou por um segundo, surpresa ao ver toda a assembleia caótica. Júlia! Ah, certo! Hoje era a data final do seu tribunal, não era? Vitor estava apenas olhando para ela, sem palavras. Arthur colocou um braço protetor ao redor de Larissa e se virou para mim. Estávamos aqui perto, no cartório, ele disse. Um sorriso enorme se espalhando por seu rosto. Viemos dar entrada nos papéis do casamento. Decidimos não esperar. A vida é muito curta para adiar sua felicidade, sabe? Ele olhou incisivamente para Vitor. Seu aviso nos ajudou a perceber isso. E lá estava, a reviravolta final, mais perfeitamente irônica do destino. Vitor estava lá, nos degraus do fórum, tendo acabado de se divorciar, sido humilhado por uma juíza e condenado a me pagar dinheiro. E ele teve que ficar lá e assistir a mulher pela qual ele jogou sua vida inteira fora, sua mulher de fantasia, ir embora de mãos dadas com o marido dela para começar seu próprio casamento feliz. Ele nem chorou. Ele não gritou. Ele apenas ficou lá, o rosto uma máscara em branco de choque, enquanto observava sua fantasia literalmente se afastar dele. Sua mãe finalmente conseguiu arrastá-lo para o carro dela. Enquanto eles se afastavam, eu não senti ódio ou raiva. Eu apenas senti pena e uma sensação avassaladora de alívio. Os meses que se seguiram ao divórcio foram como acordar de um sonho longo e febril. A casa estava quieta, mas era um silêncio bom. Era o meu silêncio.
Eu pintei novamente a parede onde a TV havia batido. Reorganizei os móveis. Eu lentamente, pedaço por pedaço, recuperei meu espaço e minha vida. As consequências das ações de Vitor foram rápidas. Ele foi demitido de seu emprego. Vanessa e Lucas, junto com vários outros colegas que testemunharam seu comportamento, registraram queixas formais no RH. A investigação descobriu seu padrão de mentiras, suas tentativas de solicitar empréstimos e seu assédio a Vanessa. A promoção, que ele tinha tanta certeza de que conseguiria, desapareceu, e seu emprego também. A última coisa que ouvi foi que ele voltou a morar no porão da casa da mãe dele. Larissa e Arthur se casaram em uma bela cerimônia pequena. Eles parecem incrivelmente felizes. As palhaçadas de Vitor, ironicamente, apenas solidificaram o relacionamento deles e os fizeram perceber que não queriam desperdiçar mais nenhum minuto. Quanto a mim, comecei a fazer coisas que não fazia há anos. Comecei a fazer terapia, o que foi uma das melhores decisões que já tomei. Isso me ajudou a desempacotar os anos de manipulação emocional e a reconstruir minha autoestima. Isso me ajudou a entender que nada daquilo foi minha culpa. Eu entrei para um grupo de trilha e descobri um amor pela natureza que eu nunca soube que tinha. Comecei a ver meus amigos novamente, rindo até minha barriga doer, algo que eu não fazia há muito tempo. Semana passada, eu até saí em um encontro. O nome dele é Gregório. Ele é um homem gentil e engraçado, com um sorriso suave, um professor de história aposentado que adora filmes antigos tanto quanto eu. Eu me vi contando a ele toda a história maluca e estava preocupada que isso o assustaria, mas ele apenas ouviu atentamente, e quando terminei, ele riu. Ele estendeu a mão sobre a mesa e deu um tapinha na minha. Bem, ele disse, com um brilho nos olhos. Pelo menos minha ex-esposa só roubou minha senha da Netflix. Eu ri. Uma risada real, genuína, vinda do fundo da barriga. Ontem, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Dizia: Júlia, me desculpe, podemos conversar? Eu sabia que era ele. Por um segundo, um lampejo da velha, eu quis responder, perguntar o que ele possivelmente teria a dizer, mas então eu pensei em tudo o que aconteceu. As mentiras, a humilhação, a dor. Eu digitei de volta uma única palavra. Não. Então bloqueei o número. Eu não me arrependo de ter mandado aquela mensagem para o Arthur, nem por um segundo. A fantasia de Vitor sobre minha irmã era um câncer em nosso casamento. Minha resposta foi a cirurgia que o removeu. Vitor teve todas as chances de ser um bom homem, um bom marido. Ele poderia ter sido honesto sobre estar infeliz. Poderíamos ter nos divorciado amigavelmente. Mas, em vez disso, ele escolheu crueldade, engano e manipulação. Ele perdeu tudo porque estava correndo atrás de uma fantasia que nunca existiu e destruiu a realidade que existia. Mas ei, pelo menos ele tem aquele smartwatch novo no porão da mãe dele para lhe fazer companhia. Eu tenho o baú da minha avó, minha casa pacífica e um segundo encontro com Gregório na próxima semana. E, pela primeira vez em muito, muito tempo, sinto que estou no topo do mundo. Obrigada por ouvir minha história. Se você passou por algo semelhante ou se apenas quer compartilhar seus pensamentos, por favor, deixe um comentário abaixo. Ajuda a saber que não estamos sozinhos. Cuidem-se e nos vemos novamente em breve.